Jornal Hoje desta terça-feira começa com uma notícia triste para os moradores do estado mais populoso do Brasil. A Covid-19 matou 324 pessoas no estado de São Paulo em 24 horas. Um número muito fora da curva que a gente espera que sirva mais para alertar, conscientizar do que para espantar. Na capital São Paulo, o aumento dos casos preocupa cada vez mais. E você vai ver os detalhes na reportagem da Verusca Donato. 6 hospitais municipais de São Paulo não têm mais leitos de UTI disponíveis. Está tudo lotado. Aqui nesse hospital, ali é a única entrada de ambulâncias. Mas até agora nós não vimos nenhuma ambulância entrando com pacientes. Movimento mesmo só de funcionários. 2 pacientes que retornavam de atendimentos feitos na semana passada com sintomas da Covid-19 vão voltar para casa sem saber o que fazer. Não falaram, não pode falar que é coronavírus, porque eles não fizeram o teste, como é que eles vão saber se é coronavírus? Não sinto paladar, nem olfato, uma dor de cabeça e de madrugada começou o peito a me dar um pouco de falta de ar e eu vim hoje para cá. A taxa de lotação dos hospitais municipais de São Paulo preocupa. A taxa média de ocupação hoje na cidade de São Paulo é de 91%. Nas enfermarias, nós alcançamos uma taxa de ocupação ontem de 76% nos 2.500 leitos de enfermaria para a Covid na cidade. Hoje, evidentemente, a situação na rede hospitalar, sobretudo, mas também na rede de atenção básica, as nossas UPAs estão também lotadas, né? Hoje é um quadro de bastante estresse na rede pública da cidade. O secretário disse ainda que está ampliando o número de leitos da UTI, usando os 20 respiradores que recebeu do Ministério da Saúde. Além disso, está fechando um novo contrato com hospitais particulares para alugar leitos de UTI. Hoje a gente deve assinar contratos com mais 4 instituições que vão nos alugar 100 leitos de UTI. Quem já viu de perto se assusta com a velocidade da doença e a facilidade do contágio. Anderson perdeu o sogro, Laerte, de 63 anos, e o avô, Nicolino, de 89, num espaço de 2 dias. Ele, um tio e um cunhado pegaram a doença. Parece que a doença ela existe, mas existe ou no outro país ou fora da sua casa, ou fora da sua família. Mas quando as pessoas pegam, elas dão valor ao que está acontecendo realmente no mundo, né? Não é só no Brasil, né? O ritmo assusta até quem trabalha na linha de frente do combate. A gente está tendo um avião, ou melhor, quase 4 aviões caindo todos os dias. Alguém está achando isso normal? Eu acho que agora a gente tem que deixar as coisas mais claras. Qual é o objetivo desta estratégia, que é a única que a gente tem, eu vou repetir, é a única que a gente tem neste momento. Nós não temos remédio, nós não temos vacina, nós só temos o distanciamento, o isolamento social. Desde que a quarentena começou, os melhores índices de isolamento foram conseguidos em finais de semana e feriados de Sexta-feira Santa, 21 de abril e 1º de maio. E para aumentar o índice de isolamento, os governos municipais e estadual de São Paulo tentam fazer um feriadão de 6 dias. Que começa amanhã e vai até segunda-feira. O feriado que nós teremos pela frente não é um feriado de lazer, é um feriado em casa, que é justamente com a obrigação nossa, como cidadão, de colaborar para que o distanciamento social se coloque numa taxa que seja compatível com aquilo que a gente espera, que é diminuir a transmissão da epidemia. Os dias que se seguem, na minha visão, não são feriados, são dias de luta, são dias de batalha intensa contra o vírus. E a população tem papel fundamental nessa batalha. Tem que entender essa equação e tem que entender que é para você. Não é só para mim, é para você. Você é muito importante, você precisa ficar vivo. Você e as pessoas que estão no seu entorno. O doutor Jamal, falou, a gente está tendo quase 4 aviões caindo todos os dias, esse número de mortes, de vítimas. A gente conversa agora com a Verusca Donato, que fez essa reportagem e está acompanhando os números da pandemia aqui em São Paulo. Verusca, boa tarde. Seguinte, na sua reportagem, 2 pacientes, o Paulo Roberto Rodrigues e o André Luiz Alves de Jesus,
foram atendidos e liberados sem saber o que fazer. E eu gostaria de saber o que a Prefeitura diz sobre esses casos. Boa tarde para você. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo. Olha, tem mais ou menos umas 2 horas ou 3 horas, eu falei com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde sobre o caso do André e do Paulo, porque que eles não fizeram ainda o exame de Covid-19, porque foram mandados para casa com todos os sintomas da doença. A assessoria diz que a Secretaria está apurando junto ao Hospital Arthur Saboia sobre esses 2 casos, esse hospital que a gente mostrou na reportagem que fica no bairro Jabaquara. Sobre o feriado de 9 de julho, a Assembleia Legislativa vota agora à tarde a proposta do governo do estado para antecipar o feriado de Corpus Christi para a próxima segunda-feira, 25 de maio. 7 prefeituras aqui do ABC Paulista já decretaram aí, desculpa, tá? Não é Corpus Christi, é 9 de julho, que é a Revolução Constitucionalista, é o feriado estadual, tá? O feriado que as 7 prefeituras do ABC Paulista já votaram e que vai ser feito é nesta sexta-feira. Aí sim o feriado de Corpus Christi, portanto a antecipação desse feriado para essa sexta-feira. Nós procuramos a Caixa Econômica Federal para saber se o banco vai abrir. A Caixa já disse que vai abrir sim para o saque do auxílio emergencial, só não disse ainda em quais horários. Pois é, gente, 324 mortes em 24 horas, um registro que aumentou 7% de um dia para o outro. Para vocês terem ideia do tamanho desse número, o maior registro de mortes até então era 28 de abril, olha só, 224 mortes, 100 a menos do que agora. Algumas pessoas dizem que jornalistas gostam, né, de falar números, mas eu particularmente fico triste ao ler, ouvir e ter que falar esses números. Mas pelo menos, Maju, que sirva, como você falou aí, de alerta para as pessoas sobre a situação grave em que a gente vive. Porque não são só números, tá? São pessoas. É isso mesmo. Eu também fico muito triste e espero mesmo que sirva de alerta e conscientização para a população. Obrigada, viu, Verusca Donato, pelas informações.